E aí, quando Jesus ele chega perto de Simão, que ele, né, Jesus me salva, desesperado, provavelmente ele afundando, né? Então, quando Jesus puxa homem de pouca fé, por que duvidastes? Então, Cristo ele podia ter falado, por que você não continuou? Ele podia ter julgado, mas ele falou justamente, por que você duvidou de mim? Por que você tirou o olho de mim? Você estava conseguindo. Ele já tinha passado da lógica, ele já tinha passado tudo aquilo que a gente imaginou. Porque quem naquela época imaginou que andaria sobre as águas? E ele teve essa fé viva. Então ele conseguiu viver essa fé. Mas no momento que ele desistiu, ele realmente afundou. E em quantas situações do nosso dia a dia a gente não passa justamente por essa situação? A gente tem a fé viva, a gente sente aquela emoção daquela cura, de tirar aquela dor que a gente quer, realmente daquele emprego, daquele desespero. E passou um pouquinho, talvez é uma forma que uma pessoa fala alguma coisa, aquilo desanda. Então, se a gente pudesse representar no nosso dia a dia, essa passagem, né, realmente de andar sobre as águas, acontece com a gente todos os dias. A gente consegue ter a fé viva, a gente consegue vivenciar muitas vezes. Mas aí acontece uma coisinha, um deslize, quando a gente tira o olho um pouquinho, a gente realmente afunda. Mas o que Simão ele sempre deixa muito claro, eu acho muito bonito quando a gente pega dessa perspectiva, que o problema nunca foi cair, que o problema nunca foi afundar. Foi a questão de realmente estar ali, porque ele poderia ter afundado, e ele não precisava ter pedido a ajuda de Jesus, ele podia ter falado assim, não, eu dou conta aqui sozinho. Só que ele pediu. Então essa também é uma representação. Ele estava afundando, ele pediu ajuda, e ele pegou na mão de Jesus e voltou. E essa também é a mesma coisa para a gente vai afundar. Só que Jesus nunca deixou de estar com a mão ali para nos atender. Basta saber se a gente quer ou não pegar essa ajuda. Porque muitas vezes é como eu digo, a gente fica meses talvez sem frequentar alguma coisa, você participava de alguma atividade da casa e some, e pensa assim, mas eu já estou tão afastado, já não tem como, eu tenho vergonha, eu não sou digno disso. Jesus está ali com a mão estendida. Só que você vai criando motivos para não desafundar, né? Então é como se ele não pudesse te pegar ali para socorrer. Porque Jesus ele poderia muito bem ter ido lá no fundo e catado ele. Mas aí mostra a questão da ação. Reforma íntima é ação. Eu posso até querer mudar. Mas Jesus, Deus e tudo aquilo que eu acredito, ele não vai fazer por mim. A ação parte de mim. Então todos os dias, se for colocar isso em prática, realmente vivenciar isso, tem que partir de mim. É todo dia acordar de manhã mesmo que não queira, é todo dia passar por dificuldades, é imaginar, tem que seguir, eu tenho que aprender. Então, isso é a reforma íntima. É reformar todos os dias sem buscar a perfeição. Sem buscar ser a pessoa que realmente é a pessoa mais perfeita do mundo. A gente não vai ser. Então, a gente tem que fugir justamente desse grau de comparação. Não é porque quem está aqui em cima, não é porque quem dá passe, não é porque quem está na igreja, que está falando aqui tem grau de superioridade. E eu sempre falo isso na sopa no sábado. Não existe hierarquia. Todo mundo é igual. Todo mundo suscetível à mesma coisa. Aqui a gente está como Simão. Um dia tem fé, outro dia não tem, um dia chora, um dia ri, um dia é a pessoa que mais tem fé na vida, no outro dia a fé já começa a dar uma titubeada, e aí a gente vai praticando todos os dias e vai aprendendo todos os dias. E a gente acha que às vezes a gente não melhora, porque talvez a gente sempre tenha mas eu não estou vendo. Mas a gente vivencia muitos momentos de fé, como Simão andou sobre as águas, a gente também tem momentos que a gente vivencia, a gente agradece, a gente é grato de verdade. Então a gente tem que começar a reconhecer esses pequenos momentos também. A gente tem que entender que Jesus fica feliz, Deus fica feliz com esses pequenos momentos, que a gente vivencia e a gente proporciona isso. Só que a gente tem que se perdoar também, né? A gente tem que se ver como uma pessoa que está aprendendo. A gente aprende isso todos os dias. A gente está nesse processo aqui para aprender assim como Simão, né? Então Simão vivenciou. Então a gente fala desse, né? Que aqui eu até coloquei. Simão ensina que cair não é o fim da caminhada. Ele pode ser só um recomeço. Então se a gente está aqui, talvez hoje a gente veio com uma perspectiva tão desanimada, assim, nossa, mas eu estou tão desanimada. Lembra que é só o fim de uma caminhada para o início de outra. E todos os dias a gente vai vivenciando novas caminhadas, vai aprendendo novos trajetos, novos caminhos. Então, essa é a nossa vida, né? Então, seguindo, né, um pouquinho a história,
Então, nas vésperas da crucificação, né, quando Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos, Simão, mais uma vez, está ali. Então, quando Jesus faz aquele ato, ele quer demonstrar que eles vão caminhar sem ele, mas eles nunca vão caminhar sem o auxílio dele. Então, é uma forma realmente de representar de humildade de Jesus enquanto ele lavava os pés dos discípulos, e Simão fica hiper revoltado. Tá? No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que Chico psicografou, então ele conta a negação de Pedro. Então ele conta justamente essa passagem, que quando Jesus lava, né, e os outros discípulos aceitam isso, Simão fica hiper revoltado, porque ele, assim, como que esses discípulos estão aceitando isso? Fazer com que Jesus lave os nossos pés como se ele fosse um escravo qualquer. E ele fala, óbvio, ele não guarda só para ele não pensa só, ele fala. Né? Então ele falava e Jesus, ele olha para ele e fala assim, Simão, seu comportamento me mostra que você ainda precisa de mais algumas lições. Ele fala assim, Jesus, você sabe que eu vou com você até o fim. E ele fala, olha, porque nessa nova caminhada que eu estarei, você não poderá estar comigo. Ele fala assim, mas eu posso ir com o Senhor, eu enfrento qualquer um, eu não tenho medo, eu vou enfrentar todos. E aí foi quando ele fala, né, a famosa frase, ainda hoje você me negará 3 vezes antes que o galo cante. E ele nunca, jamais eu sou um servo fiel, eu vou servir o Senhor. Então, passa aí, né, toda a trajetória, e quando começa o momento da crucificação, primeiro começa com ele ferindo um dos soldados com uma espada, né? Então a gente já começa o impulso dele aí. No momento que começa a prisão de Cristo, ele pega a espada e fere um dos soldados. Né? Então Jesus naquele momento ainda vê mais uma lição, que naquele momento ainda era Simão. Era o velho Simão, com raiva, com ódio. Então, e aí ele e João começam a acompanhar, né, a trajetória que Jesus é levado realmente para ser preso, ele é acompanhado de longe, e aí ele começa a ver os comentários sobre Jesus, né, das pessoas falando dele como prisioneiro, das pessoas acusando. Então ele vê sempre muito de longe, até que em um certo momento uma serva fala assim, olha lá, aquele, você é discípulo desse homem. Ele, não, isso não pode ser. Começa a primeira negação. Então, passa mais um pouco, ele andando, outro rapaz chega e fala assim, você veio salvar seu mestre? Ele, que mestre? Não, eu não tenho mestre. Não sou eu. Passa mais um pouco, ele olhando de longe a crucificação, né, a crucificação, a prisão. Mais uma vez a pessoa fala assim, você veio salvar o seu mestre? Não, eu não conheço. Não é. Você estava quando você atacou nossos soldados com espada, você foi um deles. Ele, não é possível fazer isso, não sou eu, não tenho mestre. E aí ele escuta o galo cantar. E aí é nesse momento que a ficha cai. E aí tem algumas passagens que eles falam que talvez é nesse momento que Simão realmente se torna Pedro. Porque ele vê que quando Jesus fala com ele, ele fala, Simão, você vai aprender que os seres humanos, ou a população, ou as pessoas, elas são mais frágeis do que necessariamente perversas. E naquele momento ele entendeu essa afirmação. Ele entendeu que realmente ele era muito mais frágil, tinha muito mais medo do que realmente era perverso. Porque ele negou o mestre dele 3 vezes. Né? Então ele vivenciou aquilo, e naquele momento ele se afasta, sai dos muros da cidade e chora como uma criança. E no livro Boa Nova ele fala justamente disso. Ele, que era um homem rude, que era um homem grosso, que era um homem que tinha preconceito contra as mulheres, naquele momento ele chora como uma criança. E é naquele momento que ele se transforma. Né? Então é naquele momento que ele entende a fragilidade, é naquele momento que ele sai de acusador, de estar num trono e poder acusar, falar assim, porque eu não faço isso, porque eu sou assim, porque eu sou aquilo. E naquele momento ele entende a fragilidade dele, que o medo falou muito mais alto do amor que ele tinha por Jesus, que não significava que ele não amava Jesus, pelo contrário, mas que ele era um homem, que ele tinha medo, né? Então ele viu aquela situação. Então passa-se o tempo, ele se alimenta com remorso, com muito remorso, e como ele está remorso, como geralmente a gente faz quando a gente está triste, a gente volta lá para o início. Então ele volta para fazer aquilo que ele sempre fez, que foi pescar. Então Jesus tem, né, a volta, que fica mais 40 dias, mesmo depois da crucificação, ele volta, né? E aí, quando ele volta, até uma dos comentários espera-se que ele iria diretamente para Simão, para Pedro, né, para consolar, para falar, não fica com remorso. Pelo contrário, Jesus deixou com que ele ficasse ali no seu tempo. E um certo dia, eles saem para pescar, depois de uma pesca que não deu certo, Jesus falou assim, não, joga a rede por ali.
e aí nessa segunda tentativa ele realmente tem uma pesca abundante. Jesus espera eles na margem, e aí quando Jesus o encontra, sabe o momento certo de chegar, né? E ele fala, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E aí a gente observa, ele não falou Pedro, ele falou Simão. É como se ele ainda falasse, ainda tem coisa para curar aqui em você. Por mais que ele tivesse remorso, por mais que ele tivesse vivenciado tanta coisa, ele pergunta uma vez e Simão, né, Pedro, responde, claro, senhor, o senhor sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Mais uma vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele, claro, mestre, o senhor sabe que eu te amo acima de tudo. Apacenta minhas ovelhas. E mais uma vez. E aí quando ele pergunta pela terceira vez, Simão fica triste. Fala assim, mas será que ele não acredita que eu amo ele? Simão, filho de Pedro, ou filho de Jonas, tu me amas? Claro, mestre, ele já falou triste. Falou assim, não é possível. Terceira vez que ele está me perguntando. Só que aí ele não percebeu que pela terceira vez ele estava proclamando o amor de Cristo, não porque Jesus queria aumentar a sua culpa, porque ele queria amenizar a sua culpa. Da mesma forma que ele negou Jesus 3 vezes, Jesus fez com que ele confirmasse 3 vezes que o amava. Naquele momento é como se ele tirasse aquele peso do eu te neguei 3 vezes, para confirmar mais uma vez que ele amava 3 vezes e que tudo que aquilo que passou já não existia. E quando ele fala, apacenta minhas ovelhas, vai, consola, busca, ajuda. E no livro Boa Nova ele fala justamente sobre isso, que logo depois que Jesus se vai, Pedro, aí sim Pedro, transformado, ele viveu para ajudar as outras pessoas. Foi quando ele cria, né, a Casa do Caminho, para que realmente fosse essa rocha, essa grande rocha do cristianismo. Que ele ajudou pessoas de todas as formas, doentes, pessoas com problemas psicológicos, pessoas de todas as classes, né, uma casa simples. Ele passou por muitos lugares realmente levando o evangelho de Jesus, até que ele chega a Roma, né? E quando chega perto do martírio, eles falam que ele estava tão pronto, ele estava tão conectado a Jesus nessa época, que ele tinha tanto poder da cura, que até a sua própria sombra conseguia curar. Então, imagina, a gente falando de um Simão que veio, que não tinha papas na língua, de alguém bruto, de alguém que falava tudo, de alguém que acusava, chegar no fim de uma encarnação, de uma vida, podendo curar até mesmo com a sua presença, com a sua sombra. Olha o grau de transformação, de onde ele saiu, de onde ele chegou, mostrando que a gente também é capaz de fazer. Então, quando ele chega, né, que ele também é condenado à crucificação, que ele pede para ser crucificado com a cabeça para baixo, porque ele não se achava digno para ser crucificado como Jesus, né? Então ele é crucificado. Ele fala que durante o processo de crucificação, ele estava tão conectado a Jesus que ele não conseguiu sentir dor, que ele não sentiu, porque ele estava tão imerso nesse amor, ele estava tão leve em relação a isso, ele estava tão conectado com a espiritualidade, que ele foi, né? Que ele se foi, e foi Jesus que o encontrou, que o buscou. E ele poderia muito bem falar assim, Jesus, fiz a minha missão, cumpri o que eu tinha, mas logo depois do desencarne ele já fala assim, eu quero continuar porque existem ovelhas que ainda precisam de mim. E aí continuou fazendo, né, todo o trabalho de acolhimento, né, de trabalho realmente de caridade com o próximo. Então, Simão, que se transforma em Pedro, ele mostra justamente isso, né, que nós podemos sair de onde nós estamos, com tempo, com calma, e a gente pode se transformar, que ele realmente é aquele que a gente mais parece. E até coloquei aqui que a gente pode, que a gente pode fazer, né, para a gente quer aceitar que a mudança leva tempo, que a gente precisa vigiar nossos pensamentos antes da gente ter atitudes, que a gente tem que transformar nossa culpa em trabalho, que o remorso ele só vale a pena se você colocar ele em ação para ajudar outras pessoas, não para você ficar martirizando. Então, servir sem esperar ser reconhecido e estudar continuamente para que você aprenda. Então, reforma íntima não é tornar-se perfeito, é permitir que todos os dias Jesus retire um pouco de Simão para revelar um pouco de Pedro. Então, que a gente leve para casa esses pensamentos, pensando o que eu tenho de Simão ainda dentro de mim e quais são os passos e os processos que eu posso fazer no decorrer do tempo para que esse Pedro apareça também nessa encarnação, que eu possa me tornar um pouco melhor, sem cobrança, sem pressa, sem querer ser perfeito, mas porque a gente também pode ter esse caminho, assim como Simão, se transformando em Pedro. Que Jesus abençoe na volta, que abençoe nossa semana, que abençoe nossos dias, que a gente esteja aí sempre conectado e sempre voltando e lembrando que Jesus está sempre de mãos aqui apostas para nos salvar. Jesus abençoe.